Escola Narducci, professor Jefferson aqui com vocês, mais uma aula. Hoje nós temos aula de língua portuguesa e de matemática. Agora, na nossa aula de língua portuguesa, vamos estudar o livro Ler e Escrever, uma atividade bem legal e um texto de contos de mistério também que vocês vão gostar bastante, tá ok? Então, a atividade é a seguinte. Vocês vão abrir na página 216, analisando aspectos descritivos, ou seja, a gente vai pegar um conto de mistério. O nome do conto que eu peguei é chamado Médico Fantasma, de uma autora maravilhosa, a Heloísa Pietro. Já eu mostro para vocês. Agora eu vou mostrar a atividade, tá? Realizem duplas, no caso, né, com seu irmão, seu pai, a mãe, a leitura do conto escolhido pela turma. Faça análise dos recursos utilizados pelo autor para descrever os personagens, o ambiente e os aspectos de tempo da história. Na sequência, organize essas informações no quadro abaixo. Então, o texto escolhido, tá? O Médico Fantasma, da Heloísa Pietro. Os recursos utilizados para a descrição dos personagens. Os recursos usados na descrição do ambiente em qual esses personagens se encontram. E os aspectos temporais, ou seja, aquilo que mostra o tempo da história, de manhã, cedo, ontem, depois, tudo isso é aspecto de tempo. Na manhã seguinte, à tarde, tudo isso indica o tempo que está ocorrendo as cenas da história que a gente vai analisar, tá ok? Então a história é a seguinte, é essa aqui, ó, O Médico Fantasma, é um conto de assombração. A autora é essa aqui, ó, Heloísa Pietro. Tá dentro desse livro aqui, ela vem outra história, que é bem legal dessa autora. Eu vou ler um trechinho com vocês e vou destacar alguns desses aspectos descritivos que eu comentei agora há pouco da atividade. Então vamos lá. Dois garotos conversavam sentados na varanda da casa de um deles. Você acredita em fantasma? Perguntou o mais novo. Eu não, disse o outro. Acredita sim, disse o mais novo. Pode apostar que não, replicou o outro. Tudo bem. Aposto minha bola de futebol que você não tem coragem de entrar no cemitério à noite. Ah, é? Disse o garoto que fora desafiado. Pois então vamos já para o cemitério que eu vou provar minha coragem. Assim os dois foram até a rua do cemitério. O portão estava fechado. O silêncio era profundo. Estava tão escuro. Eles começaram a sentir medo. Para ganhar a aposta, era preciso atravessar a rua e bater a mão no portão do cemitério. O garoto que tinha topado o desafio correu, parou na frente do portão e começou a fazer caretas para o amigo. Depois se encontrou no portão e tentou bater na mão dele. Foi quando percebeu que estava presa. Então a mão do garoto ficou presa no cemitério. Pessoal, então a questão da descrição, né, dos personagens, o que a gente pode dizer? São dois garotos que gostam de jogar bola, né? Por quê? A questão aposto minha bola de futebol, então um dos garotos tem uma bola de futebol, é uma das descrições, né? Eles conversavam, então eles estavam sentados, os garotos conversavam sentados, também uma das descrições, né? Os garotos conversam sentados. Replicou o outro, vamos ver, disse o garoto, foram desafiados, pois então, eles são destemidos no caso, porque eles foram ao cemitério e estavam testando o medo, né? Então tudo aquilo que mostra alguma característica referente à questão da personalidade, né, ou física desses personagens, vocês vão escrever. Então tem alguns trechos que mostram, o velhinho passou a mão na cabeça, então já tem o velhinho. Então, como que ele é esse velhinho? No dia seguinte, os meninos foram procurar o velhinho para agradecer-lhe a ajuda. Aqui, que legal. O garoto reparou que o velhinho era muito magro, quase transparente. Perfeito. Essa é uma descrição maravilhosa para vocês entenderem. É um velhinho que apareceu na história, que é muito magro e quase transparente. Pronto. Já é uma descrição que vocês podem colocar aí desse personagem, tá? Agora, na parte da ambientação. Os recursos utilizados para descrever um ambiente. Então vocês vão ver o seguinte, sentados na varanda da casa, então estavam na varanda da casa, tá? É uma descrição do ambiente de um deles, de um dos garotos. Vamos ver se tem outra.
Então, ó, o cemitério, na parte do cemitério, o cemitério tem um portão. Então, ó, a parte do cemitério também a gente pode dizer que tinha um portão em que um dos garotos bateram. Também tem uma parte aqui que fala. E mais à frente aqui no final, quando eu vou contar, também vai ter alguns outros pontos que destacam características do ambiente onde eles estavam. Então, na casa do menino e depois no cemitério. São os dois principais ambientes, tá? Agora, se aparecem descrições desses ambientes, é o que vocês vão escrever quais são essas descrições. Depois são os aspectos temporais. Ó, já vou marcar uma aqui para vocês. No dia seguinte é um aspecto temporal, tá? Ele marca o tempo, o antes, o agora ou depois. Deixa eu ver se eu acho um outro para vocês. No silêncio, estava tão escuro. Ó, o silêncio profundo estava tão escuro. Eles começaram a sentir medo. Não. Depois, ó, aqui é um outro aspecto temporal. Depois se encontrou no portão. Ó, esse depois aqui também pode ser destacado como recurso. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido o que são as descrições dos personagens, o aspecto temporal da história e a descrição do ambiente, tá bom? Um beijo, analisem com afinco, tá? Essa história. Até a próxima aula, professor Jefferson.